Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 247 do nosso encontro que trata do cinema brasileiro contemporâneo. Neste 26 de fevereiro, quinta-feira, depois de um breve recesso de carnaval, eu, Paulo Júnior, te convido para a gente falar um pouco de São Paulo, Sociedade Anônima, filme de 1965, do grande Luiz Sérgio Persson, que volta aos cinemas exatamente nesse final de fevereiro, na versão restaurada em 4K, uma promoção da seção Vitrine Petrobras. São Paulo S.A. tem direção e roteiro do Persson, tem um elenco com Valmor Chagas, Darlene Glória, Otelo Zeloni, Ana Esmeralda, Eva Vilma, e tem a história de um jovem trabalhador da indústria automobilística, o Carlos, em diálogo, em crise, em tensão, em convivência também, de alguma forma, com a vida na cidade e com certa força do progresso. Começar a trabalhar, 1000 vezes tentar ser um homem. Trabalhar com Arthur, esquecer Ana, apagar Luciano. Não lembrar-se senão do trabalho, das 50 obrigações diárias. Lembrar-se de uma engrenagem e mais outra, e mais outra, e mais outra. Recomeçar, recomeçar, aceitar, aceitar. Tchau, São Paulo! Tudo se comunica aqui dentro. É um filme montado pelas memórias desse protagonista, que vai tratando desse crescimento econômico, dessa cidade em transformação, de uma modernização do Brasil e das grandes cidades ali na virada dos anos 50 para os anos 60. Trata também dos amores, das paixões de Carlos pelas mulheres que cruzam a sua vida, mas principalmente chama muito a atenção pela forma com que retrata uma São Paulo de um jeito muito vivo, um jeito inclusive opressor para esses personagens, e um jeito novo, né? Um país que ainda está num processo de consolidação dessa nova classe operária das metrópoles, né? Vale lembrar, o Brasil se torna um país majoritariamente urbano, de fato, já na virada para os anos 70. Então a gente está falando ali, por exemplo, da chegada das multinacionais, como a Volkswagen, retratada no filme. Ela chega ao Brasil nos anos 50. Então a gente está exatamente olhando para essa nova classe trabalhadora, para esses novos adultos desse momento do país. O Carlos, protagonista do filme, está na casa dos 25, 26 anos, portanto é um homem nascido nos anos 30, que entra na vida adulta agora, nesse momento também de transformação no Brasil. E no programa de hoje eu convidei e converso com Marco Antônio Bim, professor, escritor, doutor em ciências sociais, autor de A São Paulo de Persson, Espacialidade e Fenomenologia em São Paulo, Sociedade Anônima, livro publicado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Marco, obrigado por aceitar o convite. Que bom bater esse papo sobre São Paulo, Sociedade Anônima. Paulo, um grande abraço a todos que nos ouvem. Agradeço muito essa oportunidade que você oferece de falar um pouquinho sobre esse filme tão marcante como você bem expôs nessa introdução. Um filme muito importante da cinematografia brasileira, dos anos 60, e que traz aí um autor, um diretor não tão conhecido, muito pouco, bastante relegado. Ele não teve a felicidade de compartilhar o Cinema Novo no Rio de Janeiro, né, com o Glauber, com todo o pessoal. Ele está aqui em São Paulo, mas de todo modo é uma alegria poder falar de São Paulo, Sociedade Anônima. Que legal. E Marco, começo com uma pergunta, um clichê mesmo, uma pergunta até um pouco genérica. Por que São Paulo, Sociedade Anônima mexe tanto com a gente? Por que motivou sua pesquisa? Por que te parece que é um filme que dá tanta vontade, tanto prazer em ver sendo espalhado, divulgado novamente? Se a gente pensar que todo filme é um pouco um retrato da sua época, todo filme rodado em locações reais, né, rodado numa cidade, em ruas, avenidas,
ele está retratando esse espaço na sua determinada época. O que para você tem em São Paulo Sociedade Anônima que dá essa força tão grande, que dá essa vontade de debater o Brasil, a cidade, que te impacta, no fim das contas, para tornar esse filme tão especial? A primeira coisa, Paulo, de fato, a gente está falando de um grande filme brasileiro. Ele traz, a sua descrição na introdução foi muito feliz, porque você coloca o contexto em que ele surge, e é essa transição dos anos 50 para os anos 60, em que o Brasil está se industrializando, está se transformando, ainda sob um regime de governos democráticos, e há uma expansão da classe trabalhadora. Nós temos um país que se transforma, e que nós temos aí o início, justamente nesse momento, o início da grande migração, né, do êxodo rural para as grandes cidades brasileiras, muito motivado por essa instalação de indústrias. No caso de São Paulo, a indústria automobilística e a indústria da construção civil. Então, o Persson, ele é muito feliz na abordagem dessa temática, porque ele traz uma influência do cinema neorrealista, do cinema da Nouvelle Vague, que está surgindo também na França, e ele coloca um personagem diante desse quadro todo, desse quadro sociopolítico, né, geográfico, ele urbano. Então, esse personagem que você comenta, que você traz, o Carlos, ele tem uma força, né? Ele é o personagem que conduz a narrativa e nos leva. Então, no meu caso, o ponto que me atraiu para esse filme foi, na época eu estava começando o meu mestrado, e eu queria fazer sobre o cinema, fazer uma dissertação sobre o cinema. Ainda não tinha certeza do cinema brasileiro, era cinema. E a grande felicidade foi que, pertinho de casa, no antigo Espaço Banco Nacional, que agora é o Espaço Petrobras, surgiu a exibição em cópia nova desse filme São Paulo Sociedade Anônima, do qual eu não tinha nenhum conhecimento. Mal conheci o Persson, e esse filme eu tinha visto 2 ou 3 sequências na minha vida. E ele me cativou profundamente por tudo isso, né? Pelo contexto histórico, social, pela narrativa interessante que ele discute sobre as relações do indivíduo nessa cidade em transformação. Traz a cidade de São Paulo, que é a minha cidade, traz toda essa temática, né, essa tensão do indivíduo numa cidade que se transforma, né? Então, para mim, foi muito importante, foi uma alegria poder me debruçar sobre esse filme e trazer os aspectos importantes, né? A minha formação é geógrafo, né, na graduação, e a minha pós, naquele momento, o mestrado, eu estava começando na comunicação e semiótica da PUC. Posteriormente é que eu faço doutorado em ciências sociais, né? Então foi um percurso também muito feliz, porque esse filme conseguia trazer para mim, me contemplava nessas minhas áreas de atuação, de estudo. Então não era só discutir a questão cinematográfica, mas também trazer a cidade de São Paulo, trazer os seus personagens, trazer o espaço urbano, um filme rodado em grande medida em externas, e isso me trouxe muita satisfação, Paulo.
E tem uma coisa muito interessante desse ritmo, né, frenético, essa relação entre a cidade e o Carlos e as personagens, e os cortes, as elipses, né, uma certa bagunça, um convite a entrar um pouco nesse caos da cidade e também no caos da nossa própria memória, de certa forma. E tem uma coisa muito interessante que você traz no livro, uma entrevista do Persson ao Paulo Perdigão, em que ele diz que São Paulo Sociedade Anônima é, antes de tudo, uma indagação, uma tentativa de pesquisar as características de uma cidade. E depois ele diz uma coisa que eu acho ótima, que é um depoimento contra essa falta de escolha, essa impotência das pessoas que não optam nunca. Achei muito interessante isso, essa coisa da falta de escolha. Parece que o Carlos tá fadado a isso, né? Ao mesmo tempo que ele tem seus momentos de ver isso de forma crítica e também é um amargo, é uma pessoa antipática, um chato, né, por natureza, o Carlos. Queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse percurso do Persson olhando para essa cidade e essa sensação um tanto claustrofóbica, poderia dizer, essa sensação de certa falta de escolha, como ele diz aqui, a qual a gente, enquanto sociedade, parece estar um pouco fadado, vivendo numa cidade grande. Pois é, isso é muito interessante, Paulo, que você destaca, porque, de fato, é importante a gente observar, e isso logo de saída me foi dado, até pela entrevista com a Marina Persson que eu fiz, né, que eram, e o próprio Jean-Claude Bernardet vai trazer isso no livro dele, e na entrevista que ele me concede, no depoimento que ele me concede, esse filme, o Carlos, o personagem principal, né, o personagem que conduz a narrativa, ele é um pouco o espelho desse Persson dos anos 50, 60, desse jovem Persson. E tem muita coisa ali que reflete essa insegurança, essa maneira de estar numa cidade, de se encontrar perdido, tentando encontrar os caminhos, mas ao mesmo tempo dando cabeçadas. Então ele, obviamente, que não é um espelho redondo, absoluto, né? O Carlos vai ser talhado com alguns elementos desse Persson, mas certamente ele inclui aspectos que acabam dialogando com o momento político, né? Com esse momento de um Brasil que está na sua transformação da base produtiva, está saindo da agricultura, do café, para uma industrialização muito forte, né, que vai ocorrer sobretudo aqui em São Paulo. A cidade começa a se verticalizar rapidamente, então essa freneticidade ele capta de maneira muito, muito, muito feliz. Então ele vai não só colocar um pouco desse estar perdido nessa cidade, como ele vai mostrar a cidade em si, o que está acontecendo ao redor. E isso é muito interessante, né? Quer dizer, nesse momento, eu estava mergulhado nas leituras sartreanas, do existencialismo francês, sobretudo do Sartre, um pouco do Albert Camus, um pouco do Merleau-Ponty, mas bastante do Sartre, e o Sartre ele vai me permitir também fechar essa análise metodológica. Uma das metodologias que eu utilizo aí vai ser justamente esse indivíduo diante das escolhas e que não consegue tomar essas escolhas. Então, por conta disso, ele vai viver em uma má-fé constante. Essa má-fé é esse encobrimento, né? Essa representação social. Então, o tempo todo a gente vê um personagem que, ao mesmo tempo que não está feliz com o que vive, por toda essa dinâmica acelerada da metrópole, ele também não consegue tomar suas decisões.
Então ele vai representando de uma maneira forçada, sem ser ele enquanto indivíduo, sem realizar os seus desejos. Então aí nós temos também um elemento muito importante, né, que vai estar muito presente no filme, o tempo todo o personagem dizendo, né, recomeçar, recomeçar, 1000 vezes recomeçar. Então o tempo todo ele está recomeçando, mas sem tomar uma decisão que o leve para um caminho efetivamente interessante para ele. Eu não sei se isso poderia ser atribuído à dificuldade dele, personagem, estamos aqui falando do personagem, né? Então, o que o Persson tentou trabalhar aí, será que eu vou construir um personagem confuso e que não consegue ou é um personagem que é decorrente dessa confusão urbana, dessa dinâmica de uma metrópole que vai atropelando, vai cada dia uma coisa diferente. Então, eu acredito que reside aí a grande felicidade do filme e do roteiro do Persson. Se ele tivesse filmado esse filme 20 anos antes ou 20 anos depois, o filme não seria o que foi, né? Com toda a força, a exuberância, a energia que ele traz. Então, com todas as possibilidades que ele traz, né, de leitura dos personagens que vão aparecendo. Então, é muito interessante ver essa conjunção cidade-indivíduo, personagem mergulhado num palco que, na realidade, é a grande metrópole. E é de uma atualidade implacável, né? Porque ainda que o mundo do trabalho esteja mudando, as angústias, né, do trabalhador seguem representadas ali, se a gente for transpor isso para os dias de hoje. E pegando uma outra citação do seu livro, do saudoso, já citado Jean-Claude Bernardet, ele traz essa relação com o cinema novo, né? Ele diz, muito diferentemente do cinema novo, que até então trabalhava muito com alegorias e no fundo pouco se interessava pelos seus personagens, pois todos representavam a violência, representavam o camponês, enfim, o Bernardet lembra que o Persson vai defender esse aspecto melodramático, essa construção do personagem num ponto de vista mais individual, de sua angústia pessoal, de sua trajetória, como é o caso desse protagonista, o Carlos. Queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre o que te parece que Persson conseguiu elaborar ali para esse personagem, para esse olhar para um Brasil em cima dessa figura, de novo citando aqui Bernardet, uma defesa do aspecto melodramático do personagem, do seu protagonista, de fato. É isso, Paulo. Se o Persson estivesse alinhado à escola do cinema novo, né, marcantemente situada no Rio de Janeiro, naquele momento, no começo dos anos 60, até o finalzinho, né, dos anos 60, se ele tivesse alinhado ao estilo, à estética do cinema novo, certamente ele não teria feito o filme que ele fez, né? E muito em razão de ele não pertencer e não ter essa obrigação de responder a esse movimento, ao movimento do cinema novo, é que ele tem essa liberdade, vamos dizer assim, de trabalhar com uma certa liberdade, com uma certa autonomia, esse lado melodramático que você traz, né? E aí a gente pode juntar uma série de aspectos, não só o melodrama, né, que está bastante forte nos personagens, né, na narrativa, mas também esse realismo. Quer dizer, nós não vemos ali a metáfora ou a alegoria, né? Nós temos o fato em si acontecendo, o fato político nu e cru. Então, você estava comentando agora dessa atualidade do filme São Paulo, Sociedade Anônima,
pegando inclusive esse aspecto do trabalho, é impressionante, né? Ele tem uma sequência ali na fábrica de autopeças que ele trabalha, que ele esconde os empregados para fiscalização não descobrir que eles estavam trabalhando em condições precárias. Então, esse tipo de preocupação do Pesson é muito interessante, é muito, vamos lá, inovadora. Eu quero crer que ele traz, porque ele tinha acabado de chegar de um curso na Itália, né, de cinema, então ele vai trazer um pouco esse neorrealismo das ruas, mas bastante, porque ele passa por Paris, passa pela França, e captura aqueles filmes que estão saindo ali naquele momento, né, seja o Truffaut, o Louis Malle, o próprio Godard, todas essas inovações de câmera que ele, de alguma maneira, vai aplicar no filme dele. Então, o fato de ele estar independente aqui e poder trabalhar um pouco mais livremente permitiu que ele conseguisse criar um filme diferente, muito urbano, diferente do que estava sendo produzido pelo Cinema Novo, né? Que é essa coisa muito voltada ao sertão, a alegoria, a representação alegórica dos personagens, né? E ele não, ele vai colocar a realidade nua e crua do urbano. Então esse é um ponto diferencial muito forte, que talvez seja o elemento que dê esse frescor do filme até hoje, porque a gente vê ali muitos aspectos que, sem dúvida nenhuma, ainda estão presentes na nossa realidade urbana paulistana, né? Seja do ponto de vista da transformação da construção civil, seja na questão do trabalho, sejam em vários aspectos a gente vê, né, nessa dificuldade do indivíduo de se colocar, de escolher, de tomar iniciativa, enfim, tudo isso parece ainda muito presente. Então, foi de fato um grande filme, muito bem construído, muito bem roteirizado e muito bem dirigido. E muito bem filmado, porque o responsável pelas imagens é o Aronovich, que é um argentino, um excelente fotógrafo. Então nós temos ali uma conjunção, o próprio Bernardet ajudando na construção do roteiro. Então é um filme muito bem estruturado, muito bem feito, muito atual para aquele momento. E sim, a gente pode pegar aí, estendendo um pouquinho mais, o momento político. O filme São Paulo, Sociedade Anônima, é concluído nos dias do golpe de 64. E ele está ali nessa transição, né? É ainda uma cidade de paralelepípedos, de casas, de uma relação mais cordial que se pode ver aqui e ali, familiar inclusive. Então tudo isso, né, nessa verticalização, nessas coisas mais pertinentes a uma industrialização desenfreada. Então tudo isso parece que aparece de uma maneira muito feliz no filme do Pesson. E uma última questão que eu tenho, Marco, ampliando um pouco esse lado político, o Pesson depois vai rodar o caso dos Irmãos Naves, né? Inclusive, isso vai ser lembrado num documentário recente, Os Ruminantes, da Tarsila Araújo e do Marcelo Cordeiro de Mello, que vão ali seguir aquela tentativa do Pesson em rodar A Hora dos Ruminantes, um filme que acabou nunca saindo. E o seu livro, a discussão também sobre São Paulo, Sociedade Anônima, passa um pouco por isso, né? Uma ideia do Carlos ser ou não uma figura mais conservadora, mais
aberta a poder ser capturada, aberta ao fascismo, podendo usar esse termo, até numa relação com o Arturo, né, o colega ali, que aí sim é uma figura mais fortemente conservadora. O que te parece essa conversa? Como que você acha que o filme também nos provoca esse debate sobre a postura dessas pessoas em relação a um certo espírito do tempo e também a uma certa relação, de fato, com esse mundo do trabalho, com a autoridade, com o poder, com essa saga pessoal, né, de uma pessoa adulta ali precisando, tendo que vingar, digamos assim, em relação à sociedade. O que te parece essa conversa? A gente pode colocar esse filme numa fronteira em vários pontos, né? Desde das mudanças da moralidade, dos costumes, da maneira de ser, do espaço ao redor, a cidade que se transforma. Tudo isso motiva e influencia a mudança comportamental que a gente percebe em cada personagem. Ou mudança, alguns mais flexíveis para as mudanças. Então a gente vê a Ana, uma das namoradas do Carlos, que tem um espírito muito mais arrojado. A Luciana, que é a esposa, se transforma, acabaria virando a esposa, é uma mulher que procura mais pé no chão, ser a conservadora, criar uma família. O Arturo, como você cita, o chefe dele, que é não dá para dizer que seria o amigo, porque ele não tem amigos, né? Ele não consegue criar vínculos longevos, e o Arturo vai ser uma espécie de um indivíduo conservador que traz elementos mais arraigados no conservadorismo. Então tem todos esses, e o próprio Carlos que vai estar nessa fronteira, né? O Jean-Claude Bernardet, no filme dele, no livro dele sobre o cinema brasileiro, ele chega a afirmar que o Carlos seria um protótipo do fascismo. Mas na entrevista que ele dá para mim, ele meio que recua desse ponto de vista. Ele vai dizer que não chega a ser tanto. E eu penso nisso, exatamente isso. Ele tem elementos que são, eu já não diria nem conservadores, mas fascistas, pela rudeza, pela agressividade que às vezes ele demonstra, como também ele tem uma maneira de romper com certos costumes. Então, ou o desejo, pelo menos, de querer romper. Então, ele está nessa fronteira, nessa transformação, e todo o filme parece que gira em torno disso, né? Todo esse momento político que a gente está atravessando, entrando numa ditadura que vai durar tantos 25, 26 anos. Então, é uma experiência que começa a garrotear politicamente o brasileiro, mas ao mesmo tempo que abre para os negócios, abre para as empresas, para o lucro, para esse liberalismo que é muito mais financeiro e garroteador dos direitos do que propriamente de uma transformação positiva, alegre, humana, como de alguma forma a gente via surgindo ou tentando surgir no governo anterior, do João Goulart. Então é uma fronteira, tudo isso está muito presente aí nesse urbano que o Persson registra no filme dele. Então é um ponto, volto a dizer, é um ponto muito interessante, muito importante, ainda hoje, para a gente se debruçar e discutir. Maravilha, Marco, agradeço o teu tempo aqui comigo, acho que temos um bom papo para complementar quem vai ao cinema pegar essa nova versão de São Paulo Sociedade Anônima, também para antigos admiradores do filme. Acho que é sempre legal
falar de um filme que mantém o debate quente, né? Que nos faz pensar como é esse grande filme do Persson, e aproveitando também que esse relançamento nos cinemas alcance novos debates, novas conversas, novos espectadores para o filme. Valeu demais pelo papo, obrigado. Obrigado a você, Paulo, muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz, tomara que de fato isso aconteça e que esse filme possa ser bem mais debatido, bem mais visto. É um grande filme de um grande diretor e ele está entrando aí em cartaz e que as pessoas tenham a oportunidade para assistir e desfrutar desse cinema paulistano. Um grande abraço e obrigado. Barulho, briga, amor, tristeza. É inútil. É como se fosse um câncer. Nada adiantaria. Pessoal, intransferível. Quatro anos atrás, nenhum de nós podia pensar que nada acabaria bem. Que nenhum dos dois teria vontade de envelhecer. Que tudo passaria depressa. Como tudo que se passa em São Paulo. Então é isso, São Paulo, Sociedade Anônima, de volta aos cinemas nessa semana. Infelizmente, poucas salas, mas é o que o cinema brasileiro consegue na sua luta diária, semanal, mas fique ligado aí nas redes da Vitrine, da Seção Petrobras, e só fazer o registro que o Brasil passou com 10 filmes no Festival de Cinema de Berlim, edição de número 76, e 3 saíram premiados. Feito Pipa, do Alain de Botton, venceu o Urso de Cristal, o grande prêmio do Júri Internacional. Fiz um Foguete Imaginando Que Você Vinha, da Janaína Marques, ganhou um prêmio do Júri de Leitores. E Narciso, do Marcelo Martinezzi, ganhou o prêmio de melhor filme pela Federação Internacional dos Críticos. Mais 10 filmes brasileiros lá em Berlim, para a gente ficar de olho, esperando exibições aqui no Brasil e chegada também ao circuito. Central Cine Brasil, toda quinta-feira no seu tocador de podcast. Você nos ajuda demais se curtir as páginas, mandar para suas amizades que gostam do cinema brasileiro, acompanhar também a gente no Instagram, Central Cine Brasil. Até semana que vem. Tchau!